Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aí de cálculo e método numérico. Bom, hoje nós vamos continuar aí com métodos para a resolução do problema de valor inicial. Então, só lembrando lá na aula passada, nós relembramos aí o que é equação diferencial, né? Que são equações que apresentam uma derivada como incógnita. Nós definimos problema de valor inicial, vimos dois métodos para resolução de problema de valor inicial, que era o método de Euler e o método de série de Taylor. E hoje nós vamos ver mais alguns métodos e vamos começar com o método de Runge-Kutta. Bom, os métodos de Runge-Kutta, eles são uma classe de métodos em que a solução para a nossa aproximação da função é dado por uma expressão dessa fórmula aqui. Ou seja, eu vou ter lá uma função de t e y que depende indiretamente de f e do tamanho do meu passo h. Ou seja, eu vou ter uma aproximação utilizando uma função que é calculada utilizando a f. Então eu posso considerar qualquer função aqui? Bom, se você está buscando uma solução, então é mais interessante que você busque funções de aproximação, certo? Mas se você quiser lá propor uma função, sim, ele fará parte da classe de métodos de Runge-Kutta, beleza? Uma das funções mais simples do método de Runge-Kutta é considerar Runge-Kutta de ordem 4, ou seja, nós utilizamos 4 coeficientes que vão compor lá a minha função. E esses coeficientes, eles são calculados em pontos do meu intervalo lá, que eu estou buscando a minha função. Então, o método de Runge-Kutta de quarta ordem utiliza 4 funções calculadas em diferentes pontos do meu intervalo. Bom, parece um pouquinho assustador ver todas essas funções, mas não é. Vamos fazer o mesmo exemplo da aula passada para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu vou ter lá, de novo, aproximação para y1 no método de Runge-Kutta com passo 0,1. E aqui eu tenho o meu problema de valor inicial. Eu vou só mudar aqui para... Eu vou mudar... Acho que na aula passada eu mudei o H, né? Agora eu vou mudar o ponto e vou manter o H. Então, era y de 0,5 e o H que a gente estava usando era 0,5, beleza? Dessa forma, a gente precisa fazer só uma iteração do método. Então, vamos lá. A gente tem um problema de valor inicial e a gente começa o problema de valor inicial retirando todas as informações que a gente tem dele, né? Então, observe aqui a minha...
minha f e a minha função, e a minha condição inicial lá vai me dar o ponto T0, Y0, né? T0 é 0, Y0 é 1. Beleza. Bom, então o nosso método lá de Runge-Kutta de ordem 4, ele vai utilizar na sua expressão K1, K2, K3 e K4, e cada K1, K2, K3 e K4, ele é calculado utilizando a minha função. Então, vamos aplicar o método de Runge-Kutta de ordem 4. Então, aqui eu vou começar lá com o meu coeficiente K1, ele é a f de T0, Y0. Beleza? Começo lá com K igual a 0, né? Nas minhas iterações. Essa aqui a gente já calculou na aula passada, né? Mas f de T0 é 0 e 1. 0 e 1. A minha f é menos 2ty, então, menos 2 vezes 1, que é 0. O meu K2 é f T0 mais h sobre 2, y0 mais h K1 sobre 2. Aqui, primeiro eu vou calcular dentro dos parênteses. Então, o meu T0 é 0, o h é 0,5, e aqui y0 é 1, h é 0,5, a K1 é 0, dividido por 2. Então, dentro do parênteses, o que eu tenho? 0,5 dividido por 2. Então, eu tenho aqui 0,25 e 1 mais 0, né? Então, e a minha função é menos 2t vezes y. Então, aqui eu vou ter menos 0,5. E a K3 é o mesmo ponto em T, mas aqui no Y eu uso o K2. Então, aqui eu já calculei, é 0,25. E aqui eu vou ter Y0, H, K2, dividido por 2. Então, aqui vai ficar 0,25. 0,5 com 0,5 dá 0,25. Então, 1,125. E aí, menos 2 vezes t vezes y.
E agora, quanto dá isso aqui? Zero ponto 625. Beleza. K4. K4 é a F em T0 mais H. Y0 mais H. K3. Então, observem que a partir do K1, a gente sempre vai usar o K que a gente calculou anteriormente. Beleza? Aqui, T0, 0, Y é 0,5, Y0 é 1, H 0,5 e o K3 menos 0,625. Então, aqui, a F 0,5 e a T vai dar 0,687. E aí eu aplico a F. A F é menos 2, 0,5, 0,687. Então, vai dar a mesma coisa. Aqui tem um menos aqui na frente, né? Beleza? Então, aqui nós encontramos K1, K2, K3, K4. E aí nós observamos pelo método de Runge-Kutta, eu vou somar esses valores e multiplicar por H sobre 6 e somar com o meu ponto anterior. Então, podemos aproximar a solução. Então, agora eu vou estar com Y1, Y0 mais H sobre 6, K1, K2, K3 e K4. Então, eu vou só substituir todo mundo, né? Y0 é dado, H é dado, K1 a gente encontrou, 0. K2 encontramos, K3 encontramos, e o K4 a gente também encontrou. Beleza, fazendo essa sominha aqui, quanto que a gente vai ter? Vamos ter menos 1,38. Opa. 1,3. Beleza? Então, encontramos aqui Y1. Vamos lembrar que
a nossa notação de y1 é a y em T1. E a gente sabe que o T1, ele é H mais T0, né? Então, aqui vai ser 0,5 mais 0, que é 0,5. Então, y1, que é a minha y em T1, é y de 0,5, que a gente encontrou que é menos 1,3. E essa é a solução do nosso exemplo. Eu acho que na aula passada a gente encontrou 1, acho que foi 1 ou 0, não sei. Mas se vocês voltarem aí nas anotações, vocês vão encontrar aí qual que foi os nossos resultados. Eu acho que foi 0,5, hein? Acho que foi 0,5. Para esse mesmo exemplo. Beleza? Então, Runge-Kutta, a gente calcula ali uma aproximação, né? Esses nossos coeficientes, e depois nós voltamos na aproximação do ponto. Aqui a gente tem o algoritmo em Python, né? Para o método de Runge-Kutta de ordem 4. Então, vocês podem verificar que é um algoritmo bem direto. E aqui nós temos, então, todos os passos. Nós calculamos lá os K1, K2, K3, K4 e depois calculamos a aproximação. Lembrando que o método de Runge-Kutta ele pode ter diferentes funções aqui para sua composição. Quais que são, então, as nossas vantagens e desvantagens desse método? A vantagem é que ele é preciso, lógico que vai depender ali da ordem, assim como o método da série de Taylor, da aula passada. Quanto maior a ordem do nosso método, mais precisa vai ser a nossa solução. Ele também é um método versátil, né? Ele pode ser aplicado aí para uma variedade de equações diferenciais, e ele também é um método estável, né? Se a gente tem ali a condição inicial, nós conseguimos calcular de forma iterativa a nossa solução. As desvantagens. Como o método de Runge-Kutta, ele precisa que a gente faça um número de operações antes de calcular a nossa aproximação, ele tem um custo computacional mais elevado. Então, se eu tiver um intervalo bem segmentado, ou seja, com bastante passos, o meu custo computacional vai ser bem alto. Assim como os outros métodos que a gente já viu, e eu acho que eu já comentei isso, os métodos que a gente vai ver aqui em sala, eles vão depender do nosso passo, né? Então, quanto maior a nossa discretização do nosso intervalo, melhor vai ser o nosso método. Entretanto, a gente vai precisar aí de um maior número de cálculo. Então, os nossos métodos, eles são atrelados aí ao passo escolhido. Beleza? Então, essas são algumas vantagens e desvantagens do nosso método de Runge-Kutta. Tranquilo, né, pessoal? Bom, se vocês ficarem com alguma pergunta, depois vocês podem me mandar que eu respondo para vocês. O nosso último método é o método de Han ou Rheon, depende aí de como você quer falar. Ele também é conhecido como o método de Euler aperfeiçoado. Por quê? Ele é um método de Runge-Kutta de ordem 2, em que ele utiliza duas inclinações para calcular lá o valor da nossa próxima aproximação, considerando uma média ponderada dessas inclinações. Então, a gente vai utilizar aí duas funções para aproximar, dois coeficientes para aproximar a nossa solução.
Então, por isso que ele é um método de Runge-Kutta, porque ele utiliza ali uma funçãozinha como a solução para nossa aproximação. Aqui, K1 é a própria F e K2 é a F em um ponto deslocado, beleza? De modo geral, a nossa forma, então, para o método de RAM pode ser escrita dessa maneira aqui. Bom, então, o método de Runge-Kutta usa 4 coeficientes, de ordem 4, né? E o método de RAM vai utilizar 2 coeficientes. Vamos, então, só fazer o mesmo exemplo para a gente conseguir verificar ali esse nosso algoritmo. Então, novamente, deixa eu só colocar aqui. Y' é menos 2TY e Y0 é 1. Eu acho que eu vou fazer o mesmo do Runge-Kutta. Então, qual que a gente foi? Y de 0,5 e o H também 0,5. Perfeito. Então, novamente, eu tenho um problema de valor inicial e nós vamos, então, só retomar lá quem que são os nossos dados. Retomamos aqui. A minha Y menos 2TY é a minha própria F, né? Meu Y' tá lá isoladinho, bonitinho. E a condição inicial, Y0 igual a 1, vai me dar o T0 e o Y0. T0 é 0, Y0 é 1. Perfeito? Tenho aqui T0 e Y0. Vamos, então, utilizar o nosso método de RAM. Então, o K1 é a própria F e o K2 é ela deslocada. Então, vamos utilizar o método de RAM assim. Então, eu vou calcular lá o meu coeficiente K1, que é a F, T0, Y0. Bom, T0 é 0, Y0 é 1. E a F, menos 2TY. Então, menos 2, 0, Y. Qualquer coisa vezes 0, 0. E o K2 é a F, T0 mais H, Y0 mais H, K1. Novamente, eu vou utilizar ali o coeficiente que eu calculei anteriormente, beleza? Então, aqui eu resolvo primeiro dentro dos parênteses. Então, T0 é 0, H é 0,5, Y0 é 1, H é 0,5 e K1 é 0. Então, aqui eu vou ficar com F de 0,5 e 1. A F menos de 2TY, então menos 2, 0,5 vezes 1, que é
menos 1. Encontrei K1, K2, aí eu volto na minha expressão de aproximação. Voltamos na expressão de aproximação. Y1 é Y0, H sobre 2, K1, K2. Y0 é 1, H 0,5, K1 encontramos que é 0 e K2 menos 1. Então, aqui eu vou ter 1 menos 0,25, né? Que é 0,75. Novamente, eu tenho que o meu Y1 é a Y em T1 e a minha T1 é H mais o meu passo anterior. H é 0,5, T0 é 0, então o meu T1 é 0,5. Ou seja, a minha Y em 0,5 é o mesmo que 0,75 que a gente calculou. E era o que a gente queria, né? Olha só que bem mais simples a gente encontrar a nossa aproximação. Curtiram? Sim, muito, que legal! Bom, o que a gente encontrava para... Nossa, menos 1,3. Tá bem diferente, hein? Senão, depois vocês verificam esses cálculos aqui, porque agora eu já não estou mais acreditando. Beleza? Eu acho que na aula passada tinha dado 0 alguma coisa, então provavelmente o Runge-Kutta aqui eu errei em alguma conta. Bom, então esse é o nosso método de RAM. Ele é um método que só toma ali 2 coeficientes para a gente encontrar a nossa aproximação. A gente também tem lá a nossa aproximação usando Python, né? Então, nós temos lá o algoritmo do método de RAM e o nosso código para calcular. Então, aqui ele é bem mais simples do que o Runge-Kutta de quarta ordem, mas ele é um pouco mais complicado comparado aí que o método de Euler, né? Comparado também com o método de série de Taylor, talvez. Pode ser. Bom, quais são as vantagens do método de RAM? Ele é mais simples de implementar, ele é computacionalmente eficiente, né? Ele tem menos operações comparado com o Runge-Kutta. E ele também é estável, né? Então, a gente consegue aí calcular para um grande número de equações diferenciais a solução utilizando esse método. As desvantagens é que ele tem uma precisão limitada, ele é inferior que o método de Runge-Kutta, mas superior ao método de Euler. Ele também depende ali do passo, e sim, se a gente aumentar o número de passos, né, se a gente aumentar a nossa discretização do intervalo, o número de operações vai aumentar. Então, é uma coisa que está atrelada aí ao nosso poder computacional.
A gente também consegue calcular a ordem e o erro do método de RAM, e aqui a gente mostra que nós podemos obter ali a ordem do método de RAM como sendo de ordem 2, beleza? Bom, então, na aula de hoje a gente viu aí o método de Runge-Kutta, em especial o método de ordem 4, e também vimos o método de RAM, que é o método de ordem 2, beleza? Nós precisamos de uma função auxiliar para os métodos de Runge-Kutta, e nós temos aí algumas possibilidades para essas funções. Se nós procurarmos algumas bibliotecas que já têm implementadas soluções de equações diferenciais, nós vamos verificar que muitas delas utilizam o método de Runge-Kutta, mas com funções auxiliares diferentes das vistas aqui nesse curso, né? Então, nós temos outras funções que são um pouco mais otimizadas comparadas com as apresentadas aqui, mas todas elas seguem esse mesmo princípio e ideia do método que a gente fez aqui manualmente. Beleza? Por hoje era isso. Muito obrigada aí pela presença de todos. Façam vários exercícios dos métodos de Runge-Kutta e do método de RAM, que isso vai ajudar vocês aí na hora de resolver exercícios para a prova, beleza? Por hoje é isso. Nos vemos aí na nossa próxima aula, galera. Muito obrigado e até mais. Tchau.